E tomara que o estudo de hoje fale ao coração de vocês, assim como falou ao meu, né? Nós estamos numa série em que nós estamos falando aí de algumas... Como se chama, Fabiano? Como se chama a série que nós estamos? Celebração das disciplinas. Bom, perfeito, tinha esquecido, perdão. Celebração das disciplinas, né? E semana passada o César falou um pouquinho de oração. E quando o Fabiano compartilhou conosco a programação deste mês, né? Eu de imediato olhei e pensei, poxa, tá aí um tema extremamente interessante para a gente trazer aqui à frente. Eu mesmo já tinha pesquisado um pouco, mas nunca ido tão profundamente como eu procurei ir agora nessa etapa para poder compartilhar com os irmãos aqui, né? E a gente vai falar hoje um pouquinho de meditação. Poxa, eu acho que todo mundo hoje, de alguma maneira, busca se livrar um pouco, né? Dar aquela pausa no seu dia a dia. A gente vai entender se a meditação que a gente vai trazer aqui hoje está somente relacionada a isso ou não. Então, eu quero começar, para que os irmãos já comecem a participar conosco aqui. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai fazer um culto um pouco mais interativo, então você que está aqui participando conosco, presencialmente, ou na sua casa, vai poder participar aqui conosco. E eu quero pedir para que os irmãos já peguem seus celulares aí, deixem os celulares à mão, que nós vamos pedir a participação de vocês aqui no nosso culto, tá? Como que vocês vão participar? O tema de hoje é meditação e eu quero ouvir um pouquinho de vocês. Eu quero saber se vocês acham, tá, pelo que vocês conhecem de meditação, sobre o termo meditação e meditar, se vocês acham que um crente pode meditar. Como que vocês vão responder a essa nossa pergunta, né? De duas formas. Eu vou mandar no grupo da igreja agora um link que vocês vão poder acessar e vão poder responder essa pergunta. O pessoal aqui também vai colocar na tela aí um QR Code, que você que está assistindo de casa vai poder fotografar com a câmera do seu celular e vai ser direcionado para a pesquisa. Se você não tiver leitor de QR Code, não se preocupe, o link que eu mandei agora no grupo da igreja, acabei de enviar, dá acesso ao mesmo conteúdo, tá? Então, você vai poder agora clicar nesse link e participar conosco aqui, respondendo a seguinte pergunta. Você acha que os cristãos podem praticar a meditação? Sim ou não? Você vai clicar em uma dessas duas opções. Em seguida, você vai poder aí já compartilhar ou ter acesso aí ao resultado online da nossa pesquisa. Os irmãos que estão aqui conseguiram acessar? Legal. Mais um minutinho aí para os irmãos poderem responder. Legal, vou começar a capturar aqui os resultados do que vocês estão respondendo aqui para nós. Mais alguns segundos aí para que você possa participar. Enquanto eu já vou acessando aqui. Legal. Tivemos a participação aqui de alguns irmãos e a resposta foi unânime.
todos que responderam e participaram aqui da nossa pesquisa entendem que sim, que o cristão pode praticar a meditação. Legal. Vamos entender se essas pessoas que responderam aí estão certas ou não. Ou se o cristão não pode praticar a meditação, né? Vamos lá. Quando falei agora um pouquinho para vocês, quando o Fabiano compartilhou conosco a programação de pregações para esse mês, eu de imediato pensei, né? Falei, poxa, está aí um tema interessante e atual para se discutir. E eu digo que é atual porque eu percebo que cada vez mais as pessoas têm procurado formas de esvaziar sua mente e de se livrar das preocupações, de dar um tempo desse mundo louco que vivemos. Então, cada vez é mais comum, né, as pessoas procurarem maneiras de se livrar um pouco dessa realidade e poder estar em contato com alguma coisa, né? E na sociedade que nós vivemos hoje, na sociedade contemporânea, nosso adversário, nosso inimigo, se especializa em 3 coisas: no ruído, na pressa e nas multidões. É tudo que não temos hoje em dia, né? Ruído, pressa e multidões. E se ele puder nos manter ocupados com a grandeza e quantidade de tudo isso, certamente ele vai estar extremamente satisfeito. Quanto mais ele nos ver envolvidos com ruído, pressa e multidões, mais satisfeito ele estará com certeza. E pesquisando um pouquinho, né, sobre o tema, eu vi uma frase de um famoso psiquiatra que ele diz o seguinte: a pressa não é do diabo, ela é o diabo. Estar com pressa, viver com pressa como vivemos, eu acho que é a personificação aí do que o diabo espera para nossas vidas, né? E isso é o que mais sentimos em nosso dia a dia, não é mesmo? E por isso também muitas pessoas têm procurado formas de se livrar, pelo menos por um tempo, das preocupações e dos problemas do dia a dia. E aí é que eu pergunto para vocês, né? E o cristão pode meditar? E aí, quem respondeu sim, acha que está certo? Será que todo mundo que respondeu aí a pesquisa, o nosso resultado foi unânime, todo mundo disse que sim? Sim, o cristão pode sim meditar. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Então, quer dizer que eu vou ter que passar a recitar mantras sem parar, repetidamente, para tentar me conectar com algo superior, atingir o nirvana, essas coisas que a gente ouve aí. Eu já fiz algumas viagens para a Ásia, principalmente para o Sudeste Asiático, que são países de maioria budista, hinduísta, enfim. E eles têm práticas de meditação lá também. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui se a gente está falando das mesmas práticas de meditação, né? É exatamente isso que eu proponho discutir hoje aqui com os irmãos, e confesso que esse foi um dos temas mais interessantes que eu já estudei em minha trajetória cristã, porque ele se confunde muito, né, com esse modelo de meditação oriunda das religiões orientais, com a meditação que nós, durante a nossa trajetória cristã, já ouvimos falar em algum momento, né? Então, para a gente poder começar a entrar no assunto e pedir a direção de Deus, eu quero propor aqui que a gente faça uma oração agora. Então vamos, onde você estiver aí, os irmãos que estão aqui conosco também, vamos fechar nossos olhos, curvar nossas cabeças, para que a gente possa orar então. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por esta oportunidade, obrigado por esta ocasião em que podemos celebrar, aprender de Ti, aprender da Tua palavra, que o Senhor nos abençoe, nos proteja, que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do alto, Pai, para compreender aqui o que o Senhor quer nos dizer nessa manhã, que tudo que vier dito aqui à frente venha de Ti, nunca, jamais de homens, Pai, que saiamos daqui, Pai, melhores da maneira que entramos, transformados, e que possamos, Pai, ao final dessa pregação, compreender, Pai,
como podemos estar mais próximos de Ti. É o que te pedimos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Como eu disse, a palavra meditação, em algum momento ela pode até parecer um tanto quanto estranha aos ouvidos de um cristão, de um crente, Mas isso acontece muito em função dessa cultura, principalmente oriental, que tem a meditação com outro propósito. E aí eu já quero adiantar aqui para os irmãos o seguinte: há um mundo de diferença entre a meditação praticada por essas religiões orientais, Tai Chi, Yoga e assim por diante, para a meditação cristã sobre a qual nós vamos conversar aqui hoje. Tem um mundo de distância. Qual que é a principal diferença? Se eu for explicar para vocês, se vocês tiverem que explicar para alguém em poucas palavras, explicar para aquele colega que está, de repente, iniciando, para aquele irmão que está iniciando na vida cristã, ou para aquele colega de trabalho pelo qual você tem ali insistido, falado um pouquinho da palavra e ainda está meio perdido. Porque qual que é a principal diferença entre o estilo de meditação pregado por essas religiões orientais, e que a gente vê muito difundido aqui no Brasil, da meditação cristã? A meditação oriental visa se esvaziar, libertar sua mente das dores do mundo, não pensar em nada. Ou seja, a ideia principal acentua a necessidade de nos desligarmos, de nos afastarmos do mundo. Eu comentei aqui com os irmãos, já tive a oportunidade de estar em alguns países de cultura oriental, Então, na Tailândia, por exemplo, é muito comum você andar na rua e encontrar uma série de monges, Esses homens, eles abrem mão de tudo para viver isolado num mosteiro e passam o dia se esvaziando, meditando, tentando alcançar algum nível de meditação que eles estejam completamente desplugados, da realidade terrena. Por sua vez, a meditação cristã, você esvazia sua mente com o objetivo de preenchê-la com os ensinamentos de Cristo. Veja a diferença. Em uma você se esvazia e tenta se conectar com algo além daquilo. Na meditação cristã, ao mesmo tempo que você se esvazia, você cede esse espaço para os ensinamentos de Cristo. E por qual razão, somente se esvaziar, se desconectar das coisas daqui, não ocupar aquele espaço com os ensinamentos, com o amor de Cristo, não é o melhor caminho? Jesus já nos advertiu, já falou um pouco sobre isso, lá em Lucas, capítulo 11, versículos 24 a 26. Jesus alerta ali do perigo de você manter a sua casa vazia. Nesse trecho, Jesus diz o seguinte: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. É engraçado isso, que esses dias eu estava zapeando a TV e assistindo um programa de reportagem, não sei se os irmãos viram isso, não é muito recente, mas contava a história de uma mulher que comprou uma casa aqui na Zona Leste, e como ela morava em um outro lugar, ela alugou essa casa. Ela precisou, então, entregar a casa que ela morava, e ela ia se mudar para a casa que ela comprou. E essa casa, ela estava vazia por um tempo. Quando ela foi se mudar para a casa que ela comprou, chegou lá, uma família tinha invadido a casa, tinha tomado conta da casa. Ela foi até lá,
falou para a família assim, olha, vocês precisam sair, essa casa é minha, está aqui a escritura. A resposta do cara que invadiu foi, procura seus direitos, eu não vou sair. Por mais absurdo que possa parecer, eu não sou advogado, não conheço muito de leis, mas ela só poderia tirar a família que habitou a casa dela ali, se ela tivesse uma ordem judicial, por mais que a casa fosse dela. Olha que coisa louca. Tanto que no dia da reportagem, ela chamou a polícia foi até lá e falou para ela, olha, a gente não pode fazer nada, eu não tenho ordem de reintegração de posse aqui para eu poder tirar a família que ocupou a sua casa e você habitar nela. Não, mas a casa é minha, está aqui escrito, não importa. Isso é real, isso é verdade. Tem a reportagem aí no YouTube depois para quem quiser ver. Aí a gente vê, né, uma maneira ilustrativa e real de qual é o perigo de você manter a sua casa vazia. Quando você adota métodos de meditação desses que eu falei, yoga, qualquer outro assim, você vai ter como objetivo se esvaziar. É isso que é pregado. Se esvazia, desliga sua mente, se livre dos problemas daqui, esqueça tudo, até que você... muita gente, inclusive, usa esse tipo de meditação para baixar a pressão cardíaca, baixar a pressão arterial, diminuir ondas cerebrais. E a pessoa vai se esvaziando. Só que não se preenche de nada. E a gente viu um exemplo prático aqui, e Jesus já nos advertiu isso há 2000 anos atrás, dos perigos de você manter a sua casa vazia. Em outras palavras, não adianta nada você se esvaziar e deixar simplesmente o espaço disponível. Por outro lado, quando falamos de meditação cristã, há alguns exemplos na Bíblia, não é um só, alguns exemplos, e nós podemos nos inspirar no exemplo desses diversos personagens, que se fizeram valer dessa prática para ter um contato, para se esvaziar, mas se preencher de Deus. Lá em Gênesis, capítulo 24, versículo 63, diz que Isaac saíra para meditar no campo ao cair da tarde. Ou seja, não é de hoje que os nossos personagens, alguns heróis da Bíblia, utilizam desta prática de meditação cristã, de meditação com Deus, para se preencher dos ensinamentos dele. Os Salmos também são excelentes exemplos de meditação. Logo de cara, no Salmo 1, Davi escreve assim no versículo 2: prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditação cristã é você criar um espaço físico, emocional e espiritual, para que o Espírito Santo venha e faça um santuário do seu interior, no seu interior, onde o Espírito de Deus seja capaz de habitar. Não adianta nada você se esvaziar, e deixar aquele espaço aberto para que venha outra coisa e ocupe aquele espaço. O exemplo da reportagem que eu comentei com vocês. A casa ficou vazia. Tá bom, a casa se esvaziou, mas foi preenchida com algo que não era bom para ela. Apocalipse, a gente foi lá do comecinho da Bíblia, agora a gente vai lá para o final. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Irmãos, essa não é uma mensagem para os descrentes. Essa não é uma mensagem para quem ainda está buscando simplesmente se esvaziar. Esse é um texto escrito para as igrejas. Esse é um texto escrito para mim, para você, para todos nós. Jesus está batendo a nossa porta. E a meditação é a chave
que abre essa porta, é a chave que abre a porta do nosso coração, para que Ele entre e Ele possa ter um relacionamento íntimo com você. A meditação é a chave para que Ele que bate a sua porta possa entrar e ceiar com você. Ótimo, já sabemos que há uma grande diferença, há um vácuo aí entre o que a gente ouve sobre meditação, que a meditação cristã não é somente se esvaziar, mas sim permitir que Jesus entre e ceie com você. Legal, mas como é que eu faço isso? Como que eu aprendo a meditar? E aí eu vou dizer para os irmãos, essa é uma prática que eu admito aqui, que eu não tinha. E o mais interessante é que, estudando um pouco do assunto, a gente, por mais que a gente já tenha uma trajetória cristã, conhece um pouquinho de palavra, a gente sempre aprende um pouco mais, e dessa vez aqui eu aprendi com isso também, espero que os irmãos aprendam também. Você vai aprender a meditar meditando, não tem outro jeito. Se durante o seu dia você tiver pequenos contatos com Deus, pequenos momentos de oração, isso começa a preparar seu coração para o momento que você vai separar para a sua meditação. Agora, lembra no começo que eu falei que o diabo se encanta com ruído, pressa, multidões? Se você passa o dia inteiro com a mente sobrecarregada, cheio de tarefas e nem se lembra de Deus, será engolido pela sua rotina e não conseguirá se dedicar a isso. Lá na empresa, não são raros os casos em que a gente pede uma tarefa para uma pessoa, olha, você tem que fazer isso aqui toda quarta-feira de manhã, tal, não sei o quê. E aí você estabelece uma rotina de acompanhamento, né? Dali uns 15, 20 dias você vai lá acompanhar se o cara está fazendo, como está fazendo, se ele precisa de ajuda e tal. E aí, fez? Poxa, Chico, eu não fiz, cara, não conseguiu, não deu, não sei o quê. Não, poxa, como você não fez? Eu te pedi, você sabe da importância. Não, mas não deu, você sabe, esses dias foi uma loucura, esses dias foram problema atrás de problema, eu sentei aqui 8h30, estava saindo 7 da noite. Não, mas poxa, você deveria ter feito. Aí começa, né? Aí começa a apresentar as desculpas verdadeiras, né? Aí vem um monte de desculpa verdadeira. Mas você sabe, naquele dia eu tive que fazer isso, naquele dia eu tive tal reunião, e começa. E a pessoa vai se apropriando daquelas desculpas verdadeiras, fazendo com que você participe daquilo. E a resposta é: sabe por que você não fez? Porque você não priorizou aquilo. Porque você não enxergou valor naquilo. À medida que você prioriza aquela atividade, você faz. Todo mundo prioriza aqui, por mais corrido que seja o nosso dia, comer, tomar banho, ir ao banheiro, porque aquilo é prioritário para você. A sua necessidade fisiológica pede que você faça aquilo. Então, se você não priorizar, esse é o primeiro ponto. E é o primeiro ponto que eu aprendo, tá, irmãos? Eu não estou apontando aqui para ninguém. Tudo isso aqui é 100% para mim, tá? Que passo o dia envolvido em problemas e reuniões, não sei o que lá, coisas que naquele momento parecem mais relevantes e deixo de priorizar esse meu relacionamento com Deus. É exatamente isso que tem acontecido comigo. Os meus dias são intensos, cheios de reuniões, compromissos, e eu já começo a participar dessa agenda lotada um dia antes, né? Então você já começa a milhão, sua cabeça já começa a processar tudo que vai acontecer durante a semana, um dia antes, 2 dias antes. E aí, lógico que não vai, se você se deixar tomar por isso, você nunca vai encontrar espaço para priorizar o que realmente importa, né? Indo para o lado prático, né? O que eu pretendo fazer para começar a meditar
e abrir a porta do meu coração para Jesus. O que eu pretendo fazer? E aí eu quero combinar com os irmãos aqui, se fizer sentido, que os irmãos me acompanhem aqui nessas dicas práticas que a gente vai trazer. Primeiro ponto é que assim, é fácil? Putz, não é fácil, cara. É muito difícil. Hoje em dia a gente tem muito estímulo. Isso aqui em marketing, principalmente aí com o advento do celular, rede social e tal, o marketing sofre muito com isso, porque para prender a atenção hoje de uma pessoa para um produto ou para uma marca que ele quer divulgar, ele precisa ter uma estratégia muito grande. É o que eles chamam de 2 telas, por exemplo. Não, acho que todo mundo aqui faz isso. Você está vendo televisão, mas está com o celular na mão. 2 telas. Como é que você prende a atenção de uma pessoa? Como é que você chama a atenção de uma pessoa, sabendo que ela está dividindo a atenção dela para 2 coisas diferentes? Por isso que os programas de televisão fazem um pouco do que eu fiz com vocês aqui hoje, lá no começo. A gente está aqui na pregação, mas ao mesmo tempo você interage com outro canal, e os programas de televisão vão sempre bater nessa bola com você, porque sabem que, se não fizerem isso, vão perder a sua atenção, vão disputar a sua atenção com alguma outra coisa que você está vendo aqui. Então, a primeira coisa que eu tenho que dizer para os irmãos é, não é fácil. Vocês vão ter que, lembra a história de priorizar isso, enxergar valor nisso? Acho que esse é o primeiro ponto. Principalmente se você mora com outra pessoa ou outras pessoas, se torna mais difícil ainda. Porque a primeira dica que eu vou dar aqui em relação à meditação é que você encontre um lugar calmo para você meditar. E às vezes numa casa, geralmente uma casa pequena ou com muitas pessoas, isso é bem complicado. Mas persista. Os ganhos serão maiores do que esse sacrifício inicial que você vai ter que fazer. Outro ponto, não ache que você vai conseguir meditar 20, 30 minutos de cara. Você não vai. Justamente por isso, tudo que eu estou dizendo, são muitos estímulos, é muita coisa na nossa cabeça, a adrenalina está lá no alto, até você baixar isso, você vai precisar de um pouco de esforço. Ninguém vai escalar o Everest logo de cara. Todos os alpinistas que alcançaram o topo do Everest começaram por montanhas menores. O cara sobe até uma determinada altura, depois, e assim vai, até que ele chega um ponto que ele tem musculatura e conhecimento suficiente para atingir o topo da maior montanha do mundo. Então, aqui é a mesma coisa. Não ache que você vai conseguir meditar 20, 30 minutos. Comece com 5 minutos. Mas comece. Depois você vai aumentando isso. Encontre um lugar calmo da sua casa, como eu falei para vocês. Encontre um lugar calmo. Se tranque num quarto. Deixa as distrações e os estímulos fora desse ambiente que você escolheu. Não adianta você arrumar um lugar calmo e levar seu celular. Cara, não vai rolar. Vai rolar. Seu celular vai vibrar, seu celular vai tocar, o WhatsApp vai chamar, e aí é difícil competir. Leve sua Bíblia. Não existe meditação sem palavra. Abra a palavra e convide Jesus a fazer parte daquele momento. Mas, veja, esse momento não é um estudo bíblico, tá? Não é. Você não deve ter a intenção de, naquele instante que você separou para a sua meditação, de fazer um estudo bíblico em que você vai esmiuçar o significado de cada palavra, degustar. Isso é diferente, isso é outra coisa. A gente está falando aqui de meditação. A meditação é diferente. Enquanto a exegese da palavra é esmiuçar cada significado, ir profundamente, conectar um texto bíblico com outro, a meditação, a Bíblia é que lê você, não é você quem lê a Bíblia. Quando você estuda
a palavra, quando você faz um estudo bíblico, é você quem lê a Bíblia. Durante a meditação, a Bíblia é quem lê você. Você também vai poder meditar pensando sobre fatos do cotidiano, pedindo que Deus lhe dirija durante o seu dia. E naquele instante que você começa em silêncio, lê um trecho, um versículo, enfim, você começa conversando com Deus sobre o seu dia, por exemplo, as coisas que estão te angustiando ali que você nem sabe. Peça direção. Há também uma outra forma de meditação, em que você simplesmente observa uma paisagem, por exemplo, e contempla todas as criações de Deus. É o que eles chamam de meditação contemplativa. Eu tenho uma dificuldade enorme para isso, de ficar parado e observar nada. Às vezes é bom você simplesmente observar que aquela árvore que está ali na frente, foi Deus quem criou ela. E como, apesar de tudo que tem em volta ali ser contra ela estar ali, ela está ali firme. Né? Todos os dias, eu tenho procurado aí nos últimos meses fazer uma caminhada, 6:30 da manhã, um caminho uns 40, 50 minutos. E todos os dias de manhã, quando eu saio, a primeira coisa que eu faço é encher meu peito de ar, e vem aquele ar da manhã, por mais que a gente viva numa cidade extremamente poluída, né? Quando eu encho o meu peito de ar, eu sinto o sopro de Deus dentro de mim, porque aquele ar está ali, eu respiro aquele ar porque Ele permite que eu respire. E ali eu já começo agradecendo pelas pequenas coisas do dia. E aí nesse tempo da minha caminhada, as coisas, o dia já começou para algumas pessoas, então é carro passando, ônibus, não sei o quê, mas eu estou naquele meu momento. Na meditação você se aproxima de Deus e é orientado sobre sua vida e das decisões que você tem que tomar. Nesse momento, você é exortado, discipulado pelo próprio Cristo. Olha que coisa maravilhosa, Ele está batendo a sua porta, está querendo te discipular. A meditação vai gerar em você frutos de obediência. Preste atenção, arrependimento e obediência estão envolvidos com um conceito bíblico de meditação. Vou repetir. Arrependimento e obediência estão diretamente envolvidos com o conceito bíblico de meditação. Se você se levantar e isso não gerar fruto de arrependimento, não foi uma legítima meditação cristã. Preste atenção. E aí você vai precisar revisitar esse teu encontro com Deus. Eu quero encerrar com uma frase que eu encontrei também, pesquisando sobre o assunto, e eu achei que ilustra bem o que a gente conversou aqui hoje. Um homem orava e achava que a oração era falar. Mas ele foi ficando cada vez mais quieto e percebeu que, na verdade, orar era ouvir. Às vezes, irmãos, o que mais a gente precisa fazer não é falar, é ouvir. Não? Ouvir o que Deus tem a nos dizer. E é isso que a meditação cristã propõe. Quero convidar os irmãos agora a responderem mais uma pesquisa no mesmo modelo que a gente fez agora. O pessoal vai colocar aí na tela o QR Code. E eu vou mandar aqui no link da igreja também o link para você responder a nossa segunda pergunta. Eu quero entender agora o que ficou para você. Como que você está saindo daqui. Eu vou mandar aqui no nosso grupo um segundo link. Você pode entrar aí e responder nossa pesquisa. Essa é um pouquinho diferente, tem mais uma opção aí. Mas o que você vai me responder? Como você está
saindo daqui. E você tem 3 opções. Vamos lá, já tem 3 respostas aí. Primeira opção, inspirado, começarei a meditar. Segunda opção, já tinha a prática de meditar. Ou a terceira opção, ainda tenho dúvidas e não sei como isso pode me ajudar em minha caminhada. Se essa for a sua opção, me procure o Fabiano, procure o César, procure um dos líderes da nossa igreja aqui. Com certeza a gente vai ter o maior prazer em te ajudar. Opa, dando aqui. Grande maioria, por enquanto, aqui está dizendo que está saindo daqui inspirado, que vai começar a meditar. 30% dos nossos respondedores aí também estão dizendo que já tinham a prática de meditar. Então, muito bom. Legal. Então, acho que deu aqui. Não está entrando mais nenhuma resposta. Ótimo. Então, como ficamos, né? 70% diz aqui que está saindo daqui inspirado e que vai começar a meditar. Ninguém disse que tem dúvidas. Muito bom. E 30% disse que já tinha a prática de meditar. Ótimo. É bom saber que dentro da nossa comunidade, algumas pessoas já praticavam a meditação como forma de se conectar, de abrir a porta do seu coração aí para a palavra. Amém, irmãos?